Saldos de verão Observador. Até 31 de julho, assinaturas a partir de 3€ por mês em observador.pt. Tenha acesso a todos os conteúdos do Observador para ler onde quiser. Até na praia. Apoio Jornalismo Independente. Começa agora a nova comissão de inquérito. Hoje recebemos o judoca e medalhado olímpico Nuno Delgado. Bem-vindo, que honra! Olá, Nuno. Olá, muito bom dia. Já nos confidenciou que teve a noite toda a estudar. Não sei se adianta. Não sei. Sentimos-nos no Olimpo hoje. Isto é um desporto de alta competição. Responder aqui às perguntas da comissão de inquérito. São 5 perguntas. Por cada resposta certa recebe 5 pontos. Se tiver ajuda, que é a nossa, recebe 2. Respostas erradas não valem nada. Muito bem. Está bem? E é desqualificado. Então. Não é? Vai ser que não convinha nada. Nunca. Vamos a isto então. O judo foi o primeiro desporto de combate a ser incluído nos Jogos Olímpicos Modernos. Foi há 60 anos, em Tóquio, em 1964. Então, e o judo feminino? Em que ano foi incluído no programa olímpico? Parece ser muito difícil. Mas está é a fazer... 1992. Foi modalidade de exibição em 88, em Seul. Exatamente. E depois passou a integrar o calendário. Nós, curiosamente, tivemos uma colega nossa, a Paula Saldanha, que foi o melhor resultado até à medalha da Telma. Que ficou em 7º lugar, foi diploma olímpico. Portanto, judo masculina em 64, 28 anos depois o feminino. Foram precisos 28 anos. É mesmo. Como é que se combate a desigualdade que ainda existe no desporto entre homens e mulheres? Eu acho que a melhor maneira é assumir que existe desigualdade, porque eu acho que ainda há muita gente que não entende e é o nós contra elas e coisas do género. Porque, olha, quando eu fui o responsável da Lisboa Capital Europeia do Desporto, percebi-me que a primeira volta a Portugal feminina foi em 2021. Quase 100 anos depois. Sim, nós falamos disso aqui na rádio. A maratona feminina foi em 84. Em 84 e conquistámos logo uma medalha. Mas foi só em 84. Achavam que as mulheres não conseguiam correr 42 km. Mesmo no judo ainda temos tido alguns avanços, nomeadamente queria dar um grande abraço ao Pedro Dias, que é um colega olímpico nosso, que está a trabalhar no Comitê Olímpico Internacional. Pela primeira vez os pódios femininos e a medalha de ouro é atribuída em primeiro lugar antes do... normalmente são sempre as raparigas primeiro e os rapazes depois, porque o último é o mais importante. Agora em Paris já se mudou isso. As mulheres também já têm direito a ser... e por aí adiante, mas é preciso assumir que é um facto. E uma vez estava a falar com a mãe da minha filha mais nova e ela dizia: vocês estão não sei o quê, não ia sempre mandar vir por causa do racismo, mas vocês já estão muito mais à frente do que nós. E eu parei para pensar isso assim, pois é verdade. Não tinha consciência disso. É verdade que as mulheres ainda hoje têm barreiras de desigualdade que nós damos por adquiridas e nem nos apercebemos que estão a acontecer. É curioso nestes Jogos Olímpicos em que pela primeira vez as mães, as atletas mães têm um espaço para poder estar com os filhos. É um passo ainda assim importante. Muito importante. E o que eu achei curioso é que, por exemplo, as mulheres não podiam correr, não é? Podiam entrar em maratona, e houve uma senhora que fez uma prova com dorsal e tudo, mascarada de homem, e bateram-lhe. Há fotografias. Há mesmo. Incrível. E também a prática, deixa-me só dizer, a prática desportiva feminina é um indicador do desenvolvimento dos países. No outro dia estava a ver a prova feminina de BTT e as participantes, as que estavam a chegar em primeiro lugar, eram todas norte-americanas, suíças, francesas, Nova Zelândia, Austrália. E isso significa que é um indicador da qualidade e do desenvolvimento, do nível de desenvolvimento dos países. É nos países mais desenvolvidos que as mulheres também têm um outro espaço, claro que sim, para o desporto. A igualdade é sempre um indicador de evolução social, não é? Temos é que lutar por ela, não é? Como se costuma dizer, se queres a paz, prepara-te para a guerra. E outra coisa que eu também acho muito importante é que nós ainda temos uma concepção da cidadania como uma individualidade.
E acho que isso já está ultrapassado, porque ninguém consegue ser alguém sem ser entre uma família, social. Entre um grupo. E quando se fala, por exemplo, dos direitos da mulher, também se está a falar nos direitos da sociedade, da família. Não? Eu, enquanto homem, devo lutar pelos direitos das mulheres, porque, olha, eu quando estive no Rio de Janeiro, era o treinador da seleção olímpica, e a minha mulher tinha acabado de ter um filho. E, portanto, se eu fosse mulher, não tinha ido aos Jogos Olímpicos. Esse tipo de coisas, acho que, vamos lá ver, eu não gosto muito daquelas batalhas exageradas e de vitimização. Eu acho que devemos lutar pelas coisas que são justas, de forma concreta. E em Paris temos assistido aqui a uns fenómenos de algum exagero no direito da igualdade. A cerimónia de abertura, não confesso que não gostei. Acho que não. Mas por causa daquela alusão à última ceia, ou o papel que os atletas tiveram no. Vamos lá ver. Eu vou-te ser sincero, se estivesse no papel do Fernando Pimenta, não levava a bandeira. Porque um atleta olímpico, e eu já passei por isso... E o Nuno foi porta-estandarte de Portugal em 2004. Exatamente. Quer entrar no estádio. Se os Jogos Olímpicos estão a ser feitos para os atletas, nós temos as nossas tradições, os nossos hábitos, nós queremos entrar no estádio, não queremos andar num barco no meio do rio. Pareceu-me... Pode ser muito bonito, pode ser uma coisa fantástica, mas isso não é os Jogos Olímpicos. Faz muito show. E houve muitas cenas que, concordando ou não com a mensagem que se tenta passar, não tem nada a ver com o ideal olímpico, que é excelência, amizade, respeito. E acho que houve ali várias coisas que ultrapassaram os limites e que passaram mensagens que eu fiquei com vergonha, porque organizei um piquenique olímpico para vermos os Jogos Olímpicos, tinha ali crianças a ver coisas que, se fosse num filme, tinham uma bolinha e por aí adiante. Vamos avançar. Não, tratamos por você ou por tu? Agora fiquei baralhado. Podes tratar por Mestre Nuno. Mestre Nuno, pronto, arrasou. Mestre Nuno, foste o primeiro atleta português a receber uma medalha olímpica com o judo. Já te fizeram com certeza esta pergunta muitas vezes, mas o que é que mudou depois disso? Ou não mudou nada? Mudou tudo. Tenho que confessar que mudou tudo. Para já, porque eu era uma criança que tinha um sonho e conquistei esse sonho, né? E eu, nessa altura, pensava assim, fogo. E agora? Depois também houve um impacto mediático muito grande. Estávamos agora aqui a falar a pressão dos jogos e que isto não está a correr muito bem. Eu estou habituado a isso porque o judo normalmente começa logo, não é? E começamos menos bem, porque logo no primeiro dia perdemos uma hipótese muito séria de medalha, que era a Catarina Costa. E isto vai entrando na cabeça dos atletas e das pessoas, que é, passa um dia, não cai nada, passa 2 dias, não cai nada. Começa a desvalorizar, não é? Eu teria competido ontem, não é? E portanto essa pressão é complicada. E eu ganhei a medalha, ainda por cima, para a comunicação social e para os meios, não era uma coisa esperada. E passei de um ilustre desconhecido para um herói nacional. Nós aqui em Portugal é muito 8 para 80. Só reconhecemos os atletas medalhados? Pronto, é assim, eu no Brasil tive a oportunidade de acompanhar os Jogos Olímpicos. Eu sou casado com uma brasileira hoje em dia e vivi lá há algum tempo. Eles sabem reconhecer... nós não somos muito bons no ténis de mesa, mas eles ganharam um jogo, espetacular, Brasil e tal. E não é. Perdeu a medalha de ouro, não sei o quê. Portanto, há aqui uma cultura um bocadinho do fado português. Mas eu, quando voltei de Sydney, tornei-me uma figura pública, assim do nada, e eu não estava habituado a isso. Mas estavas preparado para isso, cara? Tinha pessoas na rua a fazerem vénios assim. O que é isto? Fui ao Herman... Aquilo tudo mudou um bocado. E também, confesso que foi uma alavanca importante para eu, por exemplo, hoje estar aqui a falar de desporto e poder fazer aquilo que eu gosto. E com uma enorme obra. E vamos ainda tentar chegar lá. Sim, vamos avançar. Estamos aqui muito devagarinho, ainda não estamos em ritmo olímpico. Próxima pergunta: quem foi o primeiro judoca a representar Portugal nos Jogos Olímpicos? Isso é muito difícil. Olha, está a fazer número outra vez. Não, é que ele foi meu mestre. Então foi o professor Costa Matos. Ele foi o primeiro olímpico em 64. Limpeza. Eu tinha aqui umas ajudas. Isto é medalha de ouro. Estamos a ir ao tapete. Olha, mas não foi muito fácil encontrar esta informação. Tive de confirmar e depois até consultei os registros
no Diário de Lisboa da participação de Fernando Costa Matos, primeiro português, logo na primeira edição que houve judo nos Jogos Olímpicos, e conseguiu vencer um combate, o sistema também de apuramento era diferente, venceu um combate, perdeu o outro. Os portugueses só ligam às modalidades, porque olhando só para este nome, praticamente desconhecido para quem esteja fora da realidade do judo, os portugueses só ligam às modalidades quando há Jogos Olímpicos? Já melhorámos muito, atenção. Eu acho que pronto, o vosso papel também é importante e nós hoje em dia já temos pessoas a acompanharem modalidades que não são tão conhecidas e eu sinto isso todos os dias, vai melhorando. Nós estamos a melhorar muito nesse aspecto. Agora, a parte difícil é que nós temos 73 atletas, nós estamos habituados a ganhar entre 0, já ganhamos 0 medalhas, 1, 2, 3. Portanto, e nos últimos jogos é difícil. Nos últimos jogos foram 4. Foi uma coisa extraordinária. E, portanto, sempre que cai uma medalha, para nós, eu lembro-me o Herman dizer assim: tínhamos aqui 50% das medalhas da missão portuguesa. Era eu. E a Fernanda Ribeiro nesse ano. E a Fernanda depois. A Fernanda foi mesmo já no final. Portanto, é difícil para um país, não é? Ver todos os dias milhares de centenas de medalhas a caírem, não é? E nós. É complicado. Mas eu acho que se melhorou muito mesmo. Estamos a dar passos importantes. Só falta uma coisa. Eu nisso sou um bocadinho chato, mas é assim, se é para ganhar, é para ganhar. E eu acho que em Portugal ainda estamos aqui um bocadinho meia-meia, que há pessoas extraordinárias, da cultura mesmo. O português é um bocadinho assim, ficou em 7º. Ei, espetáculo, é muito bom, não sei o quê. Ganhou. Ei, aquilo devia estar muito fácil. Ou eu não sei. Há aqui um bocadinho ainda esta filosofia. Então como é que tu estás? Mais ou menos. Ganhou milhares de euros, não é? Está riquíssimo. Nos Estados Unidos ele é o maior. Em Portugal, aquele gajo é um bandido, não sei o quê. Há sempre aquela sensação de ele conseguiu fazer mais do que toda a gente, incomoda-me. Nós, na escola, na vida, temos que querer ser os melhores. E eu vejo isso em algumas culturas. Os chineses, os americanos, os próprios brasileiros. É uma cultura positiva, mais positiva. Eu acho que isso tem que melhorar um bocadinho e mesmo naquilo que já se conseguiu fazer com a equipa olímpica, acho que ainda podemos ir um bocadinho mais longe. E isso pode fazer diferença entre as 2 e as 4 e as 5 e as 6 medalhas. Não é? 10 pontos. Vamos para mais 5 pontos, Nuno Delgado. O futebol foi uma das primeiras modalidades olímpicas da era moderna. Logo a seguir ao polo aquático, realmente as coisas eram muito diferentes. Em 1908, nos Jogos Olímpicos de Londres. Qual foi o primeiro país campeão olímpico de futebol? Campeão olímpico de futebol. Quem é que levou a primeira medalha? Esta não sei de cor. Então eu vou... mas posso pedir uma ajuda, sim. Então ajuda. Eu vou pôr os 3 países que foram ao pódio. Fica mais fácil assim. A Inglaterra, a Dinamarca ou os Países Baixos? Bom, eu vou apostar na Inglaterra, mas não sei. É o feeling de campeão. Não ficas um bocadinho irritado com o espaço que o futebol tem em Portugal? Não. É assim, vamos lá ver. Eu tenho um grande mentor, o professor Manuel Sérgio, que foi o filósofo que mudou toda a ciência do desporto. E ele dizia que o desporto exala as taras da sociedade. O futebol é aquilo que nós somos, não é? Porquê? Nesse aspecto não se sinta aquela coisa, porque nós... Agora, o futebol tem o seu espaço, é o desporto rei, porque a sociedade vê no desporto... eu acho que o futebol tem na sua origem, era uma aldeia contra a outra. Juntavam-se, havia uma peça que não era bem uma bola, era tipo uma coisa enrolada, e eles lutavam uns contra os outros. O futebol vem dessa origem da guerra. É a continuação da guerra por outros meios. É tribal, não é? E o futebol tem uma forma especial. O que eu não gosto na questão do futebol
é o que está agora a acontecer com os Jogos Olímpicos, e espero que não evolua muito mais, que é transformar-se apenas e simplesmente num negócio. Porque o desporto é recente, temos 150 anos de desporto. Sempre existiu formas desportivas, não é? Desde a origem do ser humano, mas o desporto moderno, como nós o vemos, nasceu com os Jogos Olímpicos. É preciso ter isso em evidência. E ele nasceu baseado em valores que estavam a fazer falta na sociedade industrial. E hoje nós já não estamos na sociedade industrial, estamos numa sociedade muito mais à frente, estamos na pós-modernidade. E se não nos agarrarmos a esses valores, a minha perspectiva pessoal é que o desporto moderno vai acabar. E quando eu vejo os e-games entrarem para o quadro dos Jogos Olímpicos, eu pergunto-me o que é que vai acontecer aos ideais e àquilo que o desporto nos faz para sermos melhores pessoas. O digital, gosto muito, respeito muito, mas olha, eu não jogo porque aquilo é tão viciante que eu uma vez, há muitos anos atrás, estava a jogar um jogo de computador, o meu irmão era muito viciado. E eu um dia experimentei um jogo, tive um dia inteiro a jogar, porque E depois queres fazer mais e melhor. Aquilo acabou e eu disse assim, já está, tive 2 dias a jogar isto e esse é para isto. Digo, nunca mais jogo, pá, estou a perder tempo. E eu não quero oferecer isso às crianças, eu não quero que isso seja... isso não é saudável. E o desporto tem que ser saudável. Olha, já que falamos em crianças, nasceste em 1976, praticas judo desde os 7. Não sei se entre as artes marciais e a escola sobrava muito tempo para ver desenhos animados. Claro que sim. É? Claro que então sim. Vamos ver. Como se chamava a personagem perneta do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Costumavas ver? Saci Pererê. Opa, tinha aqui uns nomes tão bons. Cici Tererê, Soci Nererê. Os nomes, as tuas ajudas eram os melhores. Estão a facilitar a coisa, não vou bater em ninguém, podem me deixar falhar aí umas perguntas. Em 2011, juntaste 4.000 crianças no Terreiro do Paço, em Lisboa, para a maior aula de judo do mundo, projeto que foi premiado pela União Europeia de Judo como Prémio Inclusão Social. O judo é um desporto, uma modalidade só para alguns, não, Delgado? Nada disso, antes pelo contrário. O judo foi criado por mestre Jigoro Kano em 1882 e a ideia do judo é nós pegámos numa arte marcial de guerra dos samurais que estava em decadência e criámos uma filosofia de vida. Daí que existe o jiu-jitsu, que hoje em dia é tão falado por causa dos Gracie, das lutas e tal. E foi... o Jigoro Kano separa isso e diz assim, não, pá, já não é preciso andar em pessoas de espadas a lutar no meio da rua, estamos em 1882, vamos pegar nisto e vamos transformar isto num método educativo. O Jigoro Kano foi uma pessoa muito ligada à educação, e inclusivamente foi membro fundador dos Jogos do Comitê Olímpico e teve uma relação muito próxima com o Pierre de Coubertin. Isto foi tudo o que o Delgado esteve a estudar esta noite, para a Comissão de Inquérito. E que passa na sua escola, não é? E portanto, ele é inspirado pelos ideais olímpicos. Os ideais olímpicos são inspirados por um movimento chamado positivismo, que é, no fundo, seres forte para seres útil para a sociedade. Daí também surge a educação física, que era a minha área de trabalho. Isto tudo para dizer o quê? O judo serve para formar pessoas através de um método que tem parte desportiva, tem defesa pessoal e tem uma filosofia de vida. É uma filosofia de vida muito própria que se chama Seryokuzenyo. Quer dizer, eu uso a minha energia física e espiritual de uma forma eficiente. E positiva. Positiva, claro. Oh, Nuno, deixa-me falar aqui de um assunto, há pouco já afloraste, falaste disso por alto, sobre o racismo. Tu foste o primeiro atleta português negro a ganhar uma medalha. Entretanto, nos últimos Jogos Olímpicos ganhámos 4, 3 foram conquistadas por atletas negros, alguns nascidos fora de Portugal. O desporto é um fator que contribui, pode ser um instrumento que contribui para a igualdade, ou muitas vezes cria-se aquela ideia de que certas pessoas ficam confinadas a um setor como é o desporto. Perguntando de outra maneira, o desporto está mais à frente na inclusão do que outros setores da sociedade? Eu acho que sim, quer dizer, o desporto, na verdade, por si já é um fenómeno inclusivo. No desporto somos todos iguais, não é? E isso é muito importante. Mas lá, mais uma vez, o desporto
reproduz as taras da sociedade. Portanto, mas é um espelho da sociedade. Por exemplo, o facto de termos 3 atletas negros medalhados nos últimos Jogos Olímpicos é um espelho fiel da sociedade, ou não demonstra o que a sociedade é? Eu acho que demonstra, mas também mostra as lacunas que nós temos no nosso país. Eu posso vos dizer que o presidente do meu antigo clube, Sport Ausência da Fundo, veio dizer que Portugal só tinha ganho uma medalha nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Esqueceu-se foi que no clube dele havia uma medalha que foi ganha por uma pessoa que para ele não é português. Não faz sentido. Quer dizer, isso, eu não olho isso com agressividade, eu olho isso com pena. Porque Nelson Mandela diz: nós não somos pretos nem brancos, nós somos pessoas. E enquanto não passarmos a usar a terminologia certa, não vamos evoluir. Portugal tem lusófonos por todo o mundo, espalhados por todo o lado. Eu conheço moçambicanos brancos, conheço portugueses pretos, quer dizer, para que é que a gente vai estar aqui nesta conversa? Às vezes está aqui uma pessoa africana branca, ninguém olha para ele, tal, ele começa a falar: ei, como é que é? Está tudo bem? E já é, pois. E a gente diz assim: pá, você é africano. Claro que eu sou africano, mas é português. Para nós seria muito mais fácil, depois de ultrapassar aquele estigma lá do colonialismo e da guerra e tal, seria mais fácil lidarmos com isso, porque temos tanta gente a falar português e que se sente portuguesa, a cor não faz muito sentido. Mas pronto, faz parte da nossa evolução. E o desporto tem contribuído para isso, bem e mal, porque às vezes as pessoas têm aquela ideia: eles só são bons porque fazem desporto, só são bons no desporto, só servem para o desporto, só sabem dançar, aquelas coisas todas, ou aqueles estigmas que... Mas depois esquecem-se. Uma vez houve um amigo que me perguntou: mas vocês no desporto são muito bons, não sei o quê, mas nas outras áreas conhece o Nelson Mandela, Barack Obama, e foi dizendo assim 4 ou 5 nomes, e ele: pois, tens razão, era aquilo que a gente estava a dizer das mulheres, é a mesma coisa. A intolerância é a ignorância, e não, se for com um gordinho, com um careca, é tudo igual, é a mesma coisa, somos pessoas. E o desporto pode ajudar, deve ajudar, mas lá está, há sempre o lado negativo das pessoas que continuam agarradas a coisas que não fazem sentido. Vamos para a última pergunta. Vamos para os últimos Tens 17 pontos no delegado. Então isto é a final. Esta é a final. Esta é de caras. Eu pensava que ias precisar de uma ajuda, afinal nada. Quem foi o atleta que nos Jogos Olímpicos, nos últimos, os do Japão, dedicou uma importante vitória a 2 marcas desportivas que não o patrocinaram? Esse é o Jorge Fonseca. Eu tenho uma história engraçada sobre isso. Então, ele disse assim, só para recordar os nossos ouvintes: a vitória é também dedicada à Adidas e à Puma, porque me disseram que não tinha capacidade para ser um atleta deles. Sou bicampeão do mundo, que estatuto preciso para ser patrocinado por eles. É verdade. O que é que se acrescenta a isto? Eu não quero estar aqui a fazer publicidade negativa a essas 2 marcas. Não, eu estou a citar. Mas o Jorge porque... tem toda a razão, e eu assisti isso. Há uma coisa curiosa, que antes de Tóquio eu tinha sido patrocinado, não digo, mas apadrinhado pela Adidas, e é uma marca que eu gostava muito, que eu gosto muito, apesar de ter tido origens nazis, porque eles faziam equipamentos para os exércitos nazis, mas pronto, e eu tinha uns ténis muito giros da Adidas. E o Jorge: puto e tal, eu adoro esses ténis. Assim, um dia os gajos vão-te oferecer e pagar para tu usares isto e não sei o que. Ele: não vou nada, não. Então, queres os ténis? Toma lá os ténis. E eu fui assistindo a isso. Eu conheço a política da Adidas. Eles apoiam de uma forma muito convencional, e são os espanhóis que mandam na Adidas em Portugal. E claro, para eles o Jorge Fonseca não seria uma aposta, é uma vergonha, mas lá está, temos que evoluir,
E acho que o Jorge foi muito honesto e eu gosto dele. Foi muito quente, mas foi muito emocional e acho que é muito puro. Chamou a atenção para a falta de apoio dos atletas. Isso também ajuda, já percebemos que a falta de ambição, o pensamento vencedor, na tua opinião, é fundamental também para conseguirmos dar o salto em competições como os Jogos Olímpicos. Mas é preciso mais também, algum tipo mais de apoio, de suporte material. Olha, eu sou apologista de que tudo na vida se conquista com um sonho e com um plano. Nós sonhamos muito, mas planificamos muito mal. Eu acho que nós hoje temos que estar a preparar os Jogos Olímpicos de Brisbane, que é só em 2032. Sim. E ainda estamos aqui a pensar o que é que fizemos bem e mal de Paris. Pá, isso já passou. Eu nunca mais me esqueço que eu fui convidado para ser o adjunto chefe de missão, que é a segunda pessoa mais importante nos Jogos Olímpicos em cada missão. Temos o chefe de missão, que era o Dr. Mário Santos, que disse, epá, eu quero um medalhado olímpico na minha equipa. E começaram a voar canetas. Nem pensar um atleta, isso não faz sentido nenhum, não sei o quê. Lá está. E pronto, ele convidou-me. Faltava 1 ano e meio para os Jogos, quando começámos os dois a trabalhar. E fomos à primeira reunião internacional de chefes de missão. E eu estava lá um tipo da Holanda. Eu só vim aqui passear. Eu agora já estou a aprender brasileiro e já estou a preparar os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. E eu disse assim, pô, como é que é possível? E eu acho que sem isso não vamos conseguir lá chegar. As coisas têm que ser planificadas, tem que se transformar os sonhos em objetivos. E com pessoas que se dedicam a isto de forma profissional. O desporto português evoluiu muito, mas para a técnica, não é? Temos treinadores fantásticos, as nossas medalhas estão a ser quase todas conquistadas com treinadores portugueses, e faço aqui uma grande homenagem a todos eles, porque são a cara visível do desporto, mas para além dos treinadores tem que haver gestores desportivos. Isso é a parte que falha muito em Portugal. 22 pontos, mestre Nuno Delgado, foi um gosto ter-te connosco. Medalha de ouro. Obrigada por teres aceitado o convite. A Comissão de Inquérito regressa amanhã com o socialista Vitalino Canas.